Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Deixa eu só endireitar aqui. Tá ao contrário. Por isso que tá me machucando. Meu nome é Lucas. Hoje a gente vai falar aqui sobre MDC e MMC, mas antes da gente começar o nosso assunto, nós precisamos falar sobre os números primos. Eles são importantes para o processo que a gente vai trabalhar aqui nos nossos cálculos. Os números primos, o número ele é chamado de primo quando ele só possui dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo, tá? E é importante falar o seguinte, só faz sentido falar de números primos quando nós falamos do conjunto, vou colocar aqui, ó, o conjunto dos naturais. Então não faz sentido falar de números primos quando a gente trabalha com negativos, quando a gente trabalha com números decimais, frações, então só naturais, tá certo? Se ele possuir mais de dois divisores, o número ele é chamado de composto. E existem números que não são nem primos nem compostos. Então, eu vou colocar aqui algumas observações para vocês. Começando aqui, ó. O número 1 não é primo nem composto. Importante essa primeira observação. Até coloquei aqui no nosso material. Por que que ele não é primo nem composto? Para ele ser primo, ele precisa ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. Mas o número 1, ele só possui um divisor, que é o próprio número 1. Então ele não possui dois divisores, tá, gente? Por isso que ele não é primo. E ele não é composto, porque para ser composto tem que ter mais de dois divisores. Um só é divisível por um. Outro número também que está incluso aí no pacote dos naturais é o zero. Ele também não é primo nem composto, tá? Porque o zero, apesar dele dividir todos os números naturais, ele não divide ele mesmo. Zero dividido por zero é uma indeterminação matemática. Então, ou melhor, apesar do zero ser dividido, né, por todos os números, ele possui infinitos divisores, o zero não é divisível por ele mesmo, tá? E aí ele também não pode ser chamado de composto, tá bom? Nós temos aqui como primos, fiz aqui a ressalva aqui, nós temos aqui como os primos, então, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai. Ambas as sequências são infinitas, tá certo? Ô, professor, então eu tenho que saber até quando? Convém você saber até aqui, mais ou menos, tá? Em geral, os que você vai utilizar mais são 2, 3, 5 e 7. A partir disso, as questões que envolvem MMC e MDC é muito difícil cair, tá? Mas a gente vai usar muito o 2, o 3 e o 5. Às vezes o 7, às vezes o 11, mas muito mesmo o 2, o 3 e o 5. Tá certo? É importante frisar também que um número composto, ele pode ser escrito através de fatores primos, através de um processo chamado fatoração. Então, eu vou relembrar aqui com vocês como que funciona a fatoração. Tá vendo? Tô fazendo aquela parte teórica, porque vocês vão entender ali na frente, vocês vão entender que a gente vai precisar disso daqui. Vamos pegar, por exemplo, o 20. Eu posso escrever o 20 como um produto de fatores primos. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Ó, fatoração consiste em escrever um número natural. Você vai fazer um processo, tá, de escrita como produto de números primos. E esse processo se dá através de uma divisão. Você vai pegar aqui, por exemplo, o 20, aí você vai dividir pelo número primo 2, que vai dar 10. Aí você vai poder dividir por 2 de novo, porque continua sendo par. Aí você vai dividir por 5 aqui de novo, vai dar 1. E aí você pode escrever o 20 como 2 vezes 2 vezes 5, ou como 2 ao quadrado vezes 5. Também é válido. Tá? Esse processo nós chamamos de fatoração. É importante saber a fatoração? Sim, porque os números compostos
eles são conhecidos disso, por eles serem trabalhados com números primos. O processo de encontrar MMC e MDC tem alguns processos que utilizam a fatoração, mas como a gente precisa só marcar o X no local correto, eu vou ensinar para vocês métodos que são mais eficazes. Então, em muitos casos, por exemplo, aí, como por exemplo no 20, na hora da fatoração, a gente não iria dividir por 2. Então, a gente vai trabalhar ali com alguns métodos que vocês vão otimizar o tempo, tá? Então, entendemos aqui? Entendemos a ideia de números primos, a diferença de número primo e composto. O 1 e o 0, eles não são primos nem compostos, tá? E também falamos aqui sobre fatoração, que é o método de você dividir um número natural em fatores primos, e aí você escreve esse número como produto de números primos. É por isso que o número é chamado de composto. Ele é composto porque ele é composto por uma multiplicação de números primos. Curiosidade também. É bom ter curiosidade. Nós estamos aqui estudando matemática. É muito bom curiosidade. Alguns autores, e isso é, ó, fofoca matemática. Isso aqui é fofoca. Ó, fofoca, falar até baixinho, fofoca. Alguns autores, eles não consideram o zero como número natural. Principalmente quando a gente trabalha com problemas, com a parte de números, a parte de álgebra. Porque o zero, ele não entra no cálculo de números primos, ele não entra em números compostos, ele não entra em um monte de teorias, o zero ele não está incluso. Então, muitos autores consideram natural do 1 para frente. Por isso que quando eu peguei esse texto, eu só falei do 1, mas eu fiz a ressalva também do zero. Outros autores consideram o zero como natural, que é a ausência de elementos. Mas tem alguns que não consideram. E aí fica essa rixa. Bom, nós temos aqui então agora os divisores de um número natural, tá? Os divisores de um número natural são todos os números que, ao dividirem, dá uma divisão exata, ou seja, resto igual a zero. É importante frisar isso aqui para vocês, ó. Resto igual a zero significa divisão exata. Então já vou colocar aqui no nosso material, ó, divisão exata. Só um minuto. Divisão exata, resto igual a zero. E aí tem uma maneira de você encontrar a quantidade de divisores, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês como é que faz isso, porque eu já vi em algumas questões de concurso isso sendo cobrado. Eu não colocava isso em aulas anteriores, mas agora eu estou colocando. Então nós temos aqui, por exemplo, o número 20, e nós temos esses números positivos que dividem o 20, ó, começando pelo 1, aí passando 2, 4, 5, 10 e finalizando com ele mesmo, tá? Todo número composto é divisível por 1 e por ele mesmo. Como que você pode encontrar o total de divisores? Ou você pode fazer 1 por 1 e depois somar. Não recomendo esse método, mas nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6. Um outro método para você encontrar os divisores é através da fatoração. Nós já vimos aqui atrás, ó, que o 20 ele pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 5. Tudo bem? 20 ele pode ser escrito dessa forma. Se você pegar os expoentes, lembrando que quando não tem aqui o expoente aqui é 1, eu vou colocar aqui, ó, expoentes. Através dos expoentes, você pode encontrar a quantidade de divisores que um número natural possui. Como que você faz isso? Você pega os expoentes, aumenta uma unidade em cada um. Então, o 2, ele passa a ser 3, o 1 passa a ser 2, e depois você multiplica esses números. Ó, bateu. Eu vou repetir aqui o processo para vocês, tá? Isso aqui já vi caindo, tá, em questões, tá, gente? Por isso que eu tô passando para vocês, tá? Então não tô passando de forma desnecessária, não. Tava passando ali pelo que concursos, e aí eu vi um item desse, eu falei assim, bom, vou gastar 5, 10 minutos para explicar isso aqui para os meus alunos.
Como que você faz para encontrar os divisores a quantidade de divisores, não quais, mas quantos ele tem. Você fatora o número, fatorou o número, você encontra, pega os expoentes, soma uma unidade em cada e depois multiplica tudo. Vamos fazer mais uma? Uma dessa, só para fixar? Eu acho que mais um exemplo fica legal, né? Vou colocar aqui, ó, total. Não, Cíntia, fatorar é uma técnica que você escreve o número em fatores primos. MMC é outra coisa. O MMC utiliza a fatoração. Tá bom? Não, a sua dúvida é muito comum, tá? A gente às vezes confunde uma coisa com a outra, mas é como se fosse uma ferramenta. A fatoração é uma ferramenta e a gente pode utilizar a fatoração para encontrar o MMC. A gente vai falar isso no decorrer da aula. Ó, quero encontrar quantos números dividem o 60. Quantos? Não quais. Quantos? A gente fatora. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Só para... 60 dividido por 2, 30 dividido por 2, dividido por 3, dividido por 5. Aqui nós temos, ó, 2 vezes 2, fica 2 ao quadrado, o 3 e o 5. Então, o 60, ele pode ser escrito como 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Então, os divisores de 60, você vai pegar os expoentes, vai somar uma unidade. Então, ó, 2. Esse aqui, esse 2. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Ele possui 12 divisores. Bem simples. Tá? Tudo bem, gente? Fez sentido para vocês? Show? Agora, nós vamos aqui dar sequência e finalmente vamos entrar no assunto do título, né? A gente só fez uma introdução até agora. Nós só fizemos introdução. Agora nós vamos entrar no assunto do título da aula. O máximo divisor comum. Vamos falar primeiro do MDC e, por último, o MMC. Tudo bem? O que acontece? Quando a gente trabalha com MDC e MMC, algo que eu quero que vocês frisem é uma comparação com 2 ou mais números, ok? Então, o MMC e o MDC é uma comparação com 2, 3, 4, vários números ao mesmo tempo. A fatoração, que a gente viu aqui anteriormente, eu trabalho com um número só. Então, ó, diferença de fatoração para MDC. A fatoração, ela trabalha com um número só. O MDC, ele compara dois números, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o 36 e o 48. Escrevi todos os divisores positivos desses números. Então, nós temos aqui os divisores de 36 e os divisores de 48. Quais são os divisores comuns? Ó, nós temos o 1 como divisor comum, o 2 como divisor comum, o 3 como divisor comum, o 4 também é um divisor comum, o 6 também é um divisor comum, o 9 não. O 12 também é um divisor comum, 18 não aparece, 36 não aparece, e é isso. Aqui, nós colocamos todos os divisores positivos comuns de 36 e 48. A sigla MDC é o máximo divisor comum.
Então, qual é o maior divisor comum entre 36 e 48? Analisando aqui o nosso conjunto, é o 12. Esse é o MDC. O MDC entre 36 e 48 é o 12. Ou seja, é o maior número que consegue dividir 36 e 48 ao mesmo tempo. Ele divide o 36, o 12. Ele divide o 48, o 12. E, dentre todos os divisores comuns, ele é o maior. O 2 também divide, o 3 também divide, só que o maior deles é o 12. Tudo bem? Então, isso é o maior divisor comum. O próprio nome da matéria já dá essa ideia para vocês. É o maior número que divide dois ou mais números simultaneamente. Há alguma dúvida? Eu faço isso para salvar o material, tá, gente? Depois eu subo aí para vocês. Nenhuma dúvida? Gente, então muito bom. Vamos dar sequência aqui. Coloquei aqui no nosso material também, ó, mais um texto. O maior divisor comum entre esses números chama-se MDC. Tá vendo? É o 12. E algumas observações que a gente viu ali atrás, que eu até frisei com vocês. O MDC não é o único divisor comum, e sim o maior deles. Tá? Então você pode ter mais divisores em comum, e é isso. Essa observação também aqui também é interessante. Vou colocar o selo aqui de interessante. Então a 2 ela é interessante. Vou colocar um coraçãozinho. Dois números são primos entre si quando o MDC entre eles for 1. Tá. O que é esse termo primos entre si? Nós falamos muito sobre primos e compostos, não é? O que acontece se eu pegar dois números e eles não tiverem nenhum divisor em comum? Nenhum número consegue dividir dois números ao mesmo tempo. Bom, isso é impossível, porque mesmo que sejam números bem diferentes, ainda assim o 1 vai dividir esses dois números, porque o 1 divide qualquer número natural. Mas aí está o ponto. Se só for o 1 o divisor comum, não tiver mais nenhum outro, então eles são chamados de primos entre si. Isso é só mesmo por uma questão que, se cair no concurso de vocês, algo teórico, tá? Então você já sabe, há primos entre si, esses números não possuem divisores em comum além do número 1. É somente um, mais ninguém. Professor, só isso? Só isso. Se fosse uma aula para professores de matemática, para falar de números, aí a gente ia entrar um monte de teoria em cima disso. Mas fica só nisso daqui que tá muito bom. Bom, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Agora a gente vai, já fizemos a nossa introdução, agora a gente vai para a parte boa da aula. É o seguinte, separei 4 questões de MDC. A gente vai aprender um método para calcular o MDC de dois números, porque esse método aqui, ele não é prático. Aí eu vou escrever todos os divisores e vou ficar comparando. A gente não tem tempo para isso. Então eu vou ensinar um método chamado método de fatoração simultânea. Por isso que eu trabalhei com vocês fatoração ali atrás. Vou fazer isso daqui com vocês como exemplo. A gente vai calcular o MDC desses dois números. E depois, questões que são padrão de concurso. Tá? Lembrando que esse material é um material de fixação. E aí vocês já vão receber as listas ali da banca, tá? Da banca que vocês estão fazendo. Tá certo? As listas, tudo bonitinho. Vamos aqui. Método de obtenção do MDC. 120, 210. Você vai colocar os dois números um do lado do outro. Eu vou fazer esse primeiro método do método mais trabalhoso. Depois eu vou ensinar o pulo do gato. Mas primeiro vamos do trabalhoso. Como você quer calcular o MDC, ou seja, é o maior divisor
Como? Então você vai ter que pegar números primos que dividam os dois ao mesmo tempo. O que significa isso? Fala um número primo que divida o 120 e o 210. E aí você vai precisar daquilo que a gente viu na nossa aula de frações, que é o quê? Critérios de divisibilidade. Caso sobre um tempinho, eu falo novamente com vocês, mas eu falei com certeza na aula de frações sobre critérios de divisão com vocês. Então nós temos o 120 e o 210, a gente divide aqui por 2, porque ambos são pares. Aqui vai dar 60, o 210 vai dar 105. Não posso dividir por 2 novamente, porque apesar do 60 ser divisível, o 105 não é. O 105 ele é ímpar. Então nós vamos para o próximo número primo, que é o 3. Analisa o 3. 60 é por 3, caso daquele critério, soma dos algarismos. E o 105 também. Ó, 1 mais 0 mais 5 dá 6. A gente bota aqui o 3. 60 dividido por 3 vai dar 20. 105 dividido por 3 vai dar 35. Não posso continuar dividindo por 3, porque o 20 não é por 3 e o 35 também não é por 3. Então eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Ambos são divisíveis por 5, porque terminam em 0 e 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. 35 dividido por 5 vai dar 7. Não existe mais nenhum número que consiga dividir o 4 e o 7 que não seja 1. 4 e o 7 são primos entre si. Então, quando chega nesse ponto, a gente para. Colocamos aqui um traço. Fazemos 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MDC entre 120 e 210 é o 30. São os dois números que dividem, ou melhor, é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Alguma dúvida? Pode falar. Professor, sempre vai começar pelo número 2? Não. Como que nós vamos saber? Porque Lembra até que eu então a gente começou 2, 3, 5. então, isso aqui é como você aprende na escola, né? Ou se E você pegar uma turma de 4º ano, 5º ano, né? A gente ensina isso aí também, não é isso? isso. Isso. Só que eu vou ensinar um pulo do gato para vocês. Entendeu? Só que lembra que eu falei? Primeiro o método trabalhoso, depois o pulo do gato. Eu vou ensinar aqui o pulinho do gato. O gato vai pular. Tá. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, Rosângela. Essa parte aí, tudo, você entendeu? É só Entendi. essa a sua dúvida, né? É, Tá bom, que eu vou tirar no próximo slide. tá bom. Antes de eu avançar para o próximo slide, eu quero frisar uma coisa aqui com vocês, ó, muito importante. Esses números aqui, eles são importantíssimos. Inclusive, eu, antes de começar a aula, ou no começo, agora não estou lembrado, eu comentei que caiu no último concurso da SME-SP para o cargo de professor de educação infantil uma questão de MMC-MDC, foi de MDC, e os meus alunos, a maioria, quase todos que fizeram o curso, foram 40 e poucos alunos, acertaram a questão. Acertaram porque eu frisei muito nessa tecla aqui, ó. Esses números, eles são importantíssimos. Eles são o resultado da divisão do 120 e 210 pelo MDC. Então, repara só, por que eles são importantes? Vou colocar com a mesma cor para vocês entenderem a ideia. Se eu fizer 120 dividido por 30, 30, 60, 90, 120. 4. Se eu fizer 120 dividido por... Desculpa, 120 não, 210. O outro é o 210. Se eu fizer 210 dividido por 30,
Adivinha quanto vai dar? 7. Então, esses números, eles são os resultados da divisão. E na maioria das questões de concurso, pede-se esses números, não o MDC. Vocês sabiam disso? Se você pegar 10 questões de concurso de MDC, 7, 8 vão pedir esses números, não o MDC. As bancas não estão pedindo mais o seguinte: qual é o MDC? Qual é o maior número que divide? Qual é o maior pedaço de fio? Não estão pedindo isso. Só quando a banca quiser vir muito fácil. Eles estão pedindo esses números ali. E eu trouxe questões que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então, qual vai ser o nosso foco na resolução de questões? Interpretar, entender como que uma questão ela é de MDC e quando que a questão ela vai pedir MDC ou esses outros números. E aí eu vou trabalhar isso tudo com vocês, porque se cair no concurso de vocês, vocês vão acertar. Vocês vão sorrir. E agora, o pulo do gato. Outra forma. Como eu comentei com vocês ali, esse é o método que a gente utiliza para que a gente aprendeu na escola, que a gente até ensina. Eu também ensino por esse método, tá, gente? Também ensino. Quando eu pego uma turma de 6º ano, eu também ensino. Só que a ideia é você pegar divisores em comum. Não importa se um número, você não tem que seguir a regra de dividir por 2, por 2, por 2, depois por 3, por 3. Não precisa. Aqui, olha só, gente. Os números terminam em 0. Então você já poderia começar dividindo por 10. Pegou, Rosângela? Entendi. Dá para cortar esse 0? Não, não é cortar, é dividir. Pode dividir? Tá. Viu? E aí agora você faz por 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 7, 21. Ó. Rapidinho chegou. Viu? Então, verificou que o número tem muitos zeros, já vai dividindo por 10. Confia. Pode fazer tanto para MMC, tanto para MDC. Só que a ideia tem que todos serem divisíveis. Todos têm que ser divisíveis, tá? Tanto para um quanto para outro. Da mesma forma, verificou que os números são divisíveis por 4. Todos eles são divisíveis por 4. Aí já divide logo por 4. Tem questões ali na nossa lista, que eu estava resolvendo ali por vídeo, que eu dividi por 9. Viu? Entendeu? Eu dividi por 9. Já dividi por 6. Que você verifica, tem uns critérios de divisão. Você vê que o número é divisível, todos são divisíveis por 9, você pode dividir por 9. Não precisa dividir por 3 2 vezes. Dá mais trabalho. Vou fazer aqui a leitura agora da questão 1, e aí eu vou grifar os pontos que vão identificar que a questão é de MDC. O importante aqui, nessa primeira parte, é que vocês identifiquem quando que a questão ela é de máximo divisor comum. Vamos lá. Uma professora deseja encaixotar 144 livros de português e 96 livros de matemática, colocando o maior número possível de livros em cada caixa. O número de livros que ela deve colocar em cada caixa, para que todas elas tenham a mesma quantidade de livros, sem misturar livros de matérias diferentes. Vamos lá. Para ser MDC, você tem que procurar o enunciado tem que falar de duas coisas. O enunciado tem que falar de divisão e tem que frisar que é a maior possível. E menor. Mas esses casos são raros. Porque, para vocês entenderem por que menor, vamos lá. Se eu falo que eu vou colocar a maior quantidade possível de livros em cada caixa, significa que eu vou utilizar o menor número de caixas. Vocês concordam comigo? Vamos lá, repetindo. Se eu vou colocar o máximo que eu puder de livros em cada caixa, o que eu quero que seja o mínimo é o quê? A quantidade de caixas. Entenderam?
Entenderam essa ideia? Quem não entendeu, levanta aí a mão que eu explico de novo. Então, o enunciado ele pode falar o quê? Colocando o maior número possível de livros em cada caixa. Ou ele poderia ter falado, utilizando a menor quantidade possível de caixas. Daria a mesma ideia. Isso aí é interpretação. Pegaram? Então poderia falar as duas coisas. Agora, onde que ele está falando divisão? Ela vai, encaixotar. Ele não vai falar o verbo dividir, mas ela vai usar verbos que são sinônimos. Então a professora deseja encaixotar. Gente, ela vai dividir os livros em caixas, colocando o maior número possível. Viram só? Aqui, por causa desses dois termos, a questão é de MDC. Vamos verificar aqui, 3 rolos de arame farpado tem metros. Deseja-se cortá-los, cortá-los em partes de mesmo comprimento. Eu vou dividir de forma que cada parte seja a maior possível. MDC. Vamos mais uma? Só fazendo a leitura. Uma gráfica recebeu a encomenda de imprimir 2.500 panfletos sobre um curso de enfermagem, 3.200 sobre o curso de primeiros socorros. Esses panfletos vão ser separados, serão divididos em blocos com o mesmo número e na maior quantidade possível. MDC. Ficou fácil agora verificar quando uma questão de MDC? Ele vai usar algum termo que indique divisão e vai falar que é a maior possível ou que vai usar a menor quantidade de alguma coisa. Ele vai usar extremos. Porque se eu quero colocar a maior quantidade possível de panfletos, eu vou usar a menor quantidade possível de blocos. É sempre um alternando. Tá bom? Ficou fácil agora? Vocês reclamam assim, porque eu não sei interpretar. Pronto, tá aí, Agora, vamos fazer aqui. 144, 96. Fazer aqui o MDC. Aqui eu não vou fazer atalhos, tá? Eu vou fazendo por 2. Aqui vai dar 72. Aqui vai dar 48. 48. Professor, verifiquei que eles são por 6. Posso fazer por 6? Pode. Isso aqui vai dar 12. 48 é 6 vezes 8. Aí você pode fazer aqui, professor, verifiquei que eles são por 4. Pode fazer? Pode. Mas os dois números têm que ser. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Acabou. Agora multiplica tudo. 6 vezes 4, 24, 48. E aí você vai correndo marcar 48. Que é a questão 1, questão bonitinha. Não, Cíntia, não tem problema, tá? Mas aquilo, verificou que você pode fazer. Você não precisa ficar presa em fazer tudo por 2, por 2, por 3, por 2, assim, tá? Não precisa. Mas se quiser, pode fazer também. Fica à vontade. Agora vamos lá. Turma, se eu estou fazendo 144 livros de português e 96 livros de matemática, então vão ser 48 livros. Então a resposta vai ser letra E. Só que e se eu perguntasse assim, quantas caixas, se a pergunta não fosse quantos livros, quantas caixas a professora irá utilizar? E se ao invés do concurso perguntar isso daqui, quantos livros vão ser colocados em cada caixa, e se a questão ela perguntasse quantas caixas essa professora iria utilizar? Vocês iriam responder o quê? Poderia somar o 3 e o 5? Não, 3 e o 2, né? É o 3 e o 2, isso que daria Você 5 caixas. Isso aí. Porque se ela vai colocar, viu só? Se ela vai colocar 48 livros em cada caixa,
144 dividido por 48, ela vai precisar de 3 caixas para a primeira parte. Se ela vai colocar 48 em cada, o segundo pacote, ela vai precisar de 2. Então aí o resultado já teria esses dois, ó. Aí você já usaria isso daqui. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que é um ou outro? E se tivesse duas alternativas, vamos lá. E se tivesse duas alternativas? Uma com resultado 5 e outra com resultado 48. Como que eu teria certeza absoluta de marcar o 48 ou o 5? É só interpretação? Não, não. Vamos lá. Vou botar aqui o verde, tá? O verde. A professora deseja encaixotar livros. Então, nós vamos calcular o MDC de livros. A pergunta é qual? O número de livros que ela deve colocar. Se o MDC for de livros e a pergunta for quantos livros, o resultado vai ser o MDC. Se a pergunta estiver falando de livros e a pergunta for quantas caixas, vai ser esse outro. Então você vai ver o que você está calculando. Você está calculando alguma coisa, você está calculando livros, você está calculando fio, você está calculando alguma coisa. Só um minutinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Marilene, você conseguiu entrar aqui na aula? Eu vi agora aqui sua mensagem, desculpa, tá? Nem sei se entrou. Bom, de qualquer maneira, respondi. Tá bom, gente? Então, temos aí, essa é a diferença de um para o outro. Pô, professor, difícil. Vamos lá, vamos fazer mais algumas questões aqui. Vamos ver como é que é fácil. 3 rolos de arame farpado têm, respectivamente, 168 metros, 264, 312. Cortá-los, papapá, mal possível. Qual o número de partes obtidas e o comprimento em metros de cada parte? Se os meus elementos são metros, o comprimento em metros vai ser o MDC dos números. Agora, isso aqui, o número de partes obtidas, vai ser a outra conta. Pegaram a ideia? Pegaram a ideia? Ótimo. Aí a gente vem aqui, ó, tranquilamente, 168, 264, 312. Isso aí a gente vai dividir por 2. Não vou dar uma de bonzão, não. Aqui vai dar 84. Essa é a parte chata, tá, gente? Que tem que fazer um por um. Isso aqui vai dar 1, 5, 6 por 2, 42. Isso aqui vai dar 66. Vai dar 78. Isso aí. Vai dar por 2 de novo. 21. 33. Isso aqui vai dar 39. 39. Aqui já não dá por 2, a gente vai por 3, ó. Todo mundo é por 3. 3 vezes 7, 21. 11. E aqui, ó, 13. Calculando aqui, multiplica tudo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Se são metros, então isso aqui são 24 metros. E esse cara aqui é a quantidade de partes obtidas. A gente vem aqui em partes. 7 mais 11 mais 13. Vai dar 31 partes. E 24 metros. Letra D. Legal, né?
E deu um lagzinho. Pronto, voltou. Ué? Entendi. Engraçado que aqui tá bonitinho. Vou deixar assim, tá? Porque quando eu tô voltando tá parecendo um negócio preto. Vou deixar assim, pelo menos tá salvo direitinho com vocês. É, gente, acontece, são coisas, né? Os nossos materiais de trabalho. Deixa eu ajudar aqui a nossa querida professora. Só um minutinho. Pronto. É o suporte. Vamos aqui mais uma. Que a gente é o professor, o monitor, problemas da live. Fica tudo atento aqui. Olhos em todos os locais. Ó, uma gráfica, aí recebeu esses panfletos, ó, eles são separados em blocos, cada um deles com o mesmo número e a maior quantidade possível. Sabendo que cada bloco só poderá ter panfletos sobre o mesmo curso, o maior número de blocos que poderão ser feitos. E, gente, vou salvar aqui o nosso arquivo, só um minutinho. Tá dando um defeitozinho, tá? Eu vou salvar e vou abrir de novo. Deixa eu ver se... Aí, ó, tá vendo? Eu vou abrir aqui de novo, tá? Não, pode deixar que ficou salvo. Só pedir aqui um pouquinho de paciência pra vocês, tá? Tô fazendo gravação o dia todo. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Acontece. Pronto. Viu? Foi rapidinho. Vamos fazer aqui o MDC. 2.500. 3.200. Fazer uma pergunta aqui para Cíntia. Cíntia tá aí participando da live. Cíntia, você iria dividir por 2 isso aí? Agora não, né? Ah, gostei. Você já poderia dividir por 100, tá? Mas vamos por 10 aqui primeiro. Vamos dar uma emoção, valorizar? Mas você já poderia dividir por 100. Aí fica 25 e 32. E aí não tem mais nada a fazer, porque o 32 só é divisível por 2 e o 25 por 5. Então acaba 10 vezes 10, 100. E aí, qual a alternativa que vocês iriam marcar? A, B, C, D ou E? Ah, né? Letra A? Vamos lá. Mais alguém na letra A? Então vamos aqui para a nossa pergunta aqui. Ó, isso aqui são panfletos. Então, isso aqui são panfletos. Qual foi a pergunta? O maior número de blocos. Então não vai ser o 100. Não vai ser o 100. Vai ser o 57. Isso aí. Então, blocos. 25 mais 32. 57 blocos, letra D. Show. E é assim que cai, viu? Cai uma alternativa, a outra, e aí como que você vai diferenciar? Segue essa dica que eu tô passando para vocês, tá? Se ele tá falando de panfletos, o MDC é panfleto. Se ele pediu panfleto, marca 100. Se ele pediu qualquer outra coisa, soma os outros números. E é isso, gente. É uma maravilha MDC depois que você pega a manha. Marilene, não foi? Conseguiu entrar aí agora, Marilene? Foi, já vi aqui? Show. Depois eu vou conversar com você, teve dificuldade para entrar, né? Eu vou te auxiliar. Tem 2 maneiras aí de você entrar nas lives. Bom para todo mundo também. Vamos fazer essa daqui. E aí a gente termina a primeira parte da aula, tá? E aí a gente entra num intervalinho de 15 minutos. Tem-se 2 cordas, uma com 60 e outra com 80. Pretende-se cortar essas cordas sem desperdício, em pedaços de mesmo tamanho. Prof, deixa a gente tentar. Tá bom. Tenta aí.
Vou até botar no mudo aqui, ó. Oi, conseguiram? Se você usar todas as dicas que eu passei para vocês, vocês fazem isso aí muito rápido. Isso aí é de concurso, tá? Todas as que eu peguei são de concurso. Professor, dá dois resultados, né? Como é que a gente vai conseguir diferenciar o 20? Então, a dica que eu passei aqui. Você tá fazendo Vamos lá, Rosângela, vai respondendo aí comigo. Vamos. Você calculou MDC de quê? O que que você calculou? Qual foi o quê? Foram blocos, panfletos, metros, comprimentos? O que que você calculou? Peraí, são metros. Isso, 60 metros. isso. Entendi. Então, o MDC, o resultado, né? O MDC É os é o metros. metro, é metro. Qual foi a pergunta? Então, vamos ver. O número total de peças da corda. Então, ele não quer saber o comprimento. Ele não quer saber o comprimento em metros da corda. Ele quer saber o Quantos total de pedaços. tá. Pegou, né? Peguei. Show. E, gente, vai aparecer 2 resultados no concurso de vocês. Tá? Isso é fato. Ó, você já vem aqui por 10, já vem por 2. Fechou. O MDC dá 20, só que são 20 metros. E aí você pega esses dois, 7 pedaços. E aí você já sabe que você pediu pedaços, então você vai em letra D. Viu coisa linda? Gente, eu vou interromper aqui a gravação, vamos entrar no nosso intervalo. Valeu!